Olá, amiga, olá, amigo, bem-vindo ao nosso ponto 3 de hoje, que tem como tema a superação da fome. Dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, desenvolvido pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, a Rede Pensam, apontam que 19 milhões de pessoas no Brasil passam fome e não têm como satisfazer essa necessidade básica, pois estão enquadradas na chamada insegurança alimentar grave. O número corresponde a aproximadamente 9% da população. Este cenário crítico fez com que o Brasil voltasse ao mapa da fome, do qual havia saído em 2014. Desenvolvido pela ONU, o mapa apresenta mundialmente países em que existe fome e marca como críticos os que têm índice superior a 5% da população. E para esta nossa conversa de hoje, o nosso ponto 3, eu recebo de forma remota Carla Bueno Chanin. Ela é engenheira agrônoma e militante do setor de produção do Movimento Sem Terra. Está conectada conosco desde São Paulo. Carla, bem-vinda ao ponto 3. É uma alegria tê-la aqui. Obrigada. E eu recebo também o Rodrigo Kiko Afonso. Ele é diretor executivo da Ação da Cidadania, está conectado conosco desde o Rio de Janeiro. Kiko, bem-vindo ao nosso ponto 3, obrigado pela sua participação. Obrigado, Marcos. Carla, é um prazer estar aqui com você também. Vamos lá, vai ser um ótimo programa. Obrigado. Nós estamos aí diante dessa realidade tão cruel, essa realidade que toca a tantos brasileiros, e nós vimos recentemente a divulgação de que somos mais de 213 milhões de pessoas no Brasil, segundo o IBGE, e temos aí esses dados de quase 10% da população passando fome. Segundo o IBGE, a fome é quando há insegurança alimentar grave. Mas esse não é um conceito muito claro para a maioria das pessoas. A gente sabe da fome porque sente a fome. Como é que a gente pode entender melhor este conceito do que caracteriza a fome? Eu gostaria de começar com você, Carla. Sim, bom, eu agradeço muito o convite aqui, agradeço aqui a presença do Kiko e Marcos Túlio pelo convite aqui no programa. A insegurança alimentar grave, né, a situação considerada fome, ela envolve as crianças dentro de um contexto familiar, né? Então, é importante considerar a escala brasileira de insegurança alimentar, né, que é uma escala psicométrica que avalia de maneira direta as dimensões da segurança alimentar e nutricional numa população, por meio da percepção da experiência da fome. Então, são 4 possibilidades. A segurança alimentar no domicílio, quando todo mundo no domicílio, a família toda tem acesso à alimentação adequada e saudável. A insegurança alimentar em nível domiciliar, que é a insegurança alimentar leve, né? Que não envolve as crianças, mas que a mãe passa a diminuir o seu alimento para poder alimentar as crianças, né? Os idosos, né? Aí, quando você tem uma insegurança alimentar entre os adultos da família, o pai, a mãe, né, e os adultos, você tem a insegurança alimentar moderada, né? E, por fim, a insegurança alimentar entre as crianças, que aí sim é considerado fome. Vale ressaltar que esse é a escala brasileira, né, construída aí pelos governos, né, para a construção das políticas públicas. Porém, é muito importante considerar essa insegurança alimentar no sentido da fome nutricional, né? O que é que as pessoas têm se alimentado, né? Com o que elas têm se alimentado, com que tipo de alimento, né? Então, se você for considerar dessa maneira, né, de uma maneira mais ampla, você vê que aí os dados da Rede Pensam são mais assustadores, que são mais, na verdade, a gente teria 117 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Ou seja, com algum limite no acesso à alimentação adequada e saudável. O que seria mais de 50% da nossa população, né? É algo Exatamente. muito grave que possivelmente todos nós
do lado da nossa casa, encontramos alguém que esteja passando por uma situação, né, ou da insegurança alimentar grave ou em alguma dessas outras escalas. Basta a gente também nas ruas, sempre tem alguém pedindo alimento, dizendo, né, manifestando a fome. Kiko, você que faz parte deste projeto tão maravilhoso e que ajuda tantas pessoas, a ação da cidadania, e que ajuda a sanar a fome de muita gente. Pensando nas causas da fome, é falta de alimento ou é problema de distribuição? Olha, falta de produção de alimentos certamente não é. O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, exporta cada vez mais, a gente bate recordes e recordes de exportação de alimentos. O que falta, para além da questão da desigualdade social no Brasil, né, que é uma questão muito grave, uma questão estrutural do país, onde tudo é feito para alimentar a desigualdade social, seja os tributos, seja a maneira como se taxa a renda, como se distribui renda no Brasil. Mas se a gente olhar especificamente na questão da produção do alimento, você já percebe que a política, a forma como é feita o modelo de subsídios e apoio à produção do alimento, ele é basicamente, e tem se intensificado ao longo dos últimos anos, ele é muito focado na produção de alimentos para exportação. E a gente está falando de soja, estamos falando de milho, e são alimentos muitas vezes usados para fazer alimentos ultraprocessados ou para alimentar animais, né? Gado e todo tipo de animal que gera proteína. Então, e por que isso acontece, né? Primeiro porque o grande agronegócio, cada vez mais mecanizado, cada vez mais internacionalizado e voltado a grandes fundos de investimento internacionais, eles procuram o que dá mais dinheiro, né? E com o dólar do jeito que está, chegando quase a R$6, o que é uma loucura isso. E com o mercado internacional demandando soja, milho, que são alimentos que são hoje a maioria da produção brasileira, esses produtores, grandes produtores, acabam exportando os seus alimentos para fora do Brasil e acabam tirando os seus investimentos de coisas como arroz, feijão e alimentos que são necessários para a composição da alimentação familiar. E hoje quem alimenta a grande maioria dos brasileiros é o pequeno produtor. E esse pequeno produtor tem sofrido ao longo desses últimos anos com a diminuição das políticas públicas de apoio aos pequenos produtores, né? Eles mesmos acabam sendo forçados, muitas vezes, a migrarem para a produção de alimentos como soja e milho, porque todos os subsídios e apoios para o pequeno produtor em relação à produção dos alimentos básicos estão sendo tirados, né? E programas como o PAA, o PNAE, que são programas super importantes de aquisição de alimentos básicos, né, de alimentação, tanto para a escola, no caso do PNAE, quanto para a população em geral no PAA, eles vão sendo destruídos, já vão sendo diminuídos, e você acaba tendo aí uma redução de produção de alimentos saudáveis, produção de alimentos de grupos familiares que empregam muito, né? Ao contrário do agronegócio, você tem uma empregabilidade de 10-1 comparado do pequeno produtor do grande produtor. Sendo que esse grande produtor exporta e o pequeno produtor nos alimenta. E, ao contrário da lógica, ao invés de a gente incentivar quem nos alimenta, a gente está incentivando quem exporta, que não paga imposto, tem uma série de subsídios e que não gera alimento nem riqueza, de distribuição de riqueza para o Brasil. Gera para um pequeno grupo, uma elite brasileira. O Kiko trouxe para nós aqui alguns elementos que nos ajudam a compreender esse panorama em que nós nos inserimos, né? A desigualdade social grave, a falta de incentivo ao pequeno produtor, o incentivo para o agro mais potente, para a exportação. E nós não podemos desconsiderar também esse aumento da fome no contexto em que nós nos situamos, que é o contexto pandêmico. Sabemos, é algo que já vinha, mas que se acentuou agora. Como é que nós podemos olhar, Carla, para a incidência da pandemia nesse fenômeno da fome na produção de alimentos? Muito bem, Marco Túlio. A pandemia, ela agrava um contexto, né? Porque o retorno ao mapa da fome se deu em 2019, né? A gente saiu do mapa da fome em 2004, com uma série de políticas de distribuição, né? Redistributivas, né? De renda, a gente foi capaz de sair do mapa da fome. Porém, em 2019,
né, em pouquíssimo tempo, a gente retornou para o mapa da fome, né? Então, isso faz com que isso cria um alerta, né? Que é assim, como sair do mapa da fome de uma maneira estrutural, né? Considerando, então, que é necessário fazer mudanças estruturantes na política brasileira, né? E daí, nesse sentido, eu trago aqui a necessidade da distribuição de terra, da distribuição de direitos, né? Do acesso ao trabalho e à renda, né? Então, a pandemia, ela vem reforçar esse quadro, né? De extrema gravidade que a gente vinha vivendo no sentido da crise social, né? Então, o Josué de Castro, ele nos coloca, né, a fome como um projeto de país, né? Então, eu acho que é nessa perspectiva que é importante da gente conseguir compreender, porque existe um modelo de produção, né, no Brasil, que é um modelo de produção o que hegemonicamente o agronegócio ele tem a hegemonia na televisão, nas propagandas, né? E ele se baseia o agro em pop, né? Exatamente, o agro ele se coloca como pop, mas na prática ele cria uma série de passivos importantes, que é importante a gente dizer aqui, né? Uhum. Em relação à questão ambiental e em relação à questão social. Uma delas é o desemprego, que o Kiko já colocou, mas eu queria colocar o tema do agrotóxico, né? O agronegócio, como ele se baseia na monocultura e no latifúndio, ele cria um ambiente sem biodiversidade, onde ele necessita usar o agrotóxico, e o Brasil é um dos maiores os maiores que mais utilizam agrotóxicos no mundo, né? Então, gera um problema grave, né? Um passivo ambiental extremamente grave, um problema de contaminação dos solos, das águas e dos seres humanos que passam a sofrer com as doenças crônicas e agudas, né? E a pandemia também é resultado de um modelo de produção que acentua, então, a partir da redução da biodiversidade, né? Então, eu diria que o modelo produtivo que a gente tem no Brasil, ele é um pouco o responsável aí, tanto pela fome quanto pelo agravamento das condições de vida do povo brasileiro, que tem sofrido a ameaça da fome, né? E aí vale ressaltar que isso está acontecendo no momento que o agronegócio está tendo taxas de recordes, né? De produção e de exportação, como o Kiko colocou, né? Então, os dados de 2019 para 2020, o incremento de aumento no PIB em relação ao agronegócio foi de 6%. Então, assim que a gente voltou para o mapa da fome, o agronegócio incrementou 6% nos seus lucros. Então, tem alguma contradição aí, né? De fato, o agronegócio não produz para alimentar a população brasileira, né? Quem alimenta a população brasileira é a agricultura familiar, né? Que também está sofrendo com essa ofensiva no desmonte das políticas públicas em curso desde o golpe com o governo Temer. Olha aí, o problema da fome que nós precisamos superar é o assunto do nosso ponto 3 de hoje. Eu converso com a Carla Chanin, que é engenheira agrônoma e é militante no setor de produção do Movimento Sem Terra, e também o Kiko Afonso, que é diretor executivo da Ação da Cidadania. Você traz aí no peito, Kiko, e sei que não é só no peito, mas é como o estilo de vida também, essa frase muito forte, né? Que quem tem fome tem pressa. É uma frase que os brasileiros e brasileiras conhecem porque ela ecoa há um tempo aqui para nós. Eu estava relendo uma entrevista de 1986, do Darcy Ribeiro, enquanto era vice-governador do Rio de Janeiro, ele falando sobre a educação, o modelo educacional que ele gostaria de propor, e falava que a primeira aula que a criança deveria ter é a comida, porque ninguém aprende com fome. Ou seja, a primeira aula que a criança deveria ter ao chegar na escola deveria ser alimentação. Como é o que acontece até hoje, muitas crianças têm o alimento quando chega na escola. Como é que nós podemos resolver a fome? Como é que nós podemos alimentar com pressa a quem tem pressa? De fato, essa frase é algo que nos move, né, Marcos? Assim, a gente tem... O Betinho que cunhou essa frase lá no começo da campanha, em 93, né,
ele tinha uma visão muito clara, né? Porque eu acho que, assim como a Carla, eu e todos nós que lutamos por esse tema, a gente sabe que a solução do problema não é uma solução assistencial, ou seja, não é distribuindo cesta básica que a gente vai resolver a fome no Brasil. Vai resolver a fome no Brasil a política pública, é uma estratégia, é uma visão de país que olhe para a questão da fome como a gente conseguiu olhar, né, nas últimas décadas, né? O Brasil tem a receita do bolo. É importante lembrar que em 2014 a gente sai do mapa da fome da ONU, mas em 2013 a gente recebe um prêmio internacional do PNUD que diz que o Brasil é referência mundial em redução de pobreza e de fome no mundo. E a gente começa a receber delegações do mundo inteiro, a WFP começa a receber delegações do mundo inteiro para aprender o que o Brasil tinha feito para conseguir reduzir em tão curto espaço de tempo a fome e a miséria como estavam há anos atrás. E a gente, em tão pouco tempo, conseguiu destruir isso tudo, né? Mas o ponto é, a gente percebe a demora que é em termos de políticas públicas serem construídas para resolver a questão da fome, a gente sabe o que fazer, a gente sabe o caminho que a gente tem que trilhar, mas enquanto isso não vem, a gente sabe que as pessoas precisam sobreviver. E aí Betinho vem com essa frase genial, que é o quem tem fome tem pressa. Né? Eu preciso lutar pela política pública, eu sei que é educação, emprego, renda, política pública que vai solucionar a fome, mas o que fazer enquanto essas famílias precisam sobreviver? E aí que a ação da cidadania, para além de lutar por política pública, a gente também atua de maneira muito significativa, alimentando aí milhões de brasileiros durante essa pandemia, de uma forma muito impactante. Claro que a gente se sente ainda enxugando um pouco de gelo, porque a dimensão é muito maior do que a nossa capacidade de oferecer apoio, mas para aquela família que a gente chega, para aquela comunidade ribeirinha, quilombola, indígena, na favela, nas comunidades do Brasil inteiro, aquilo faz toda a diferença e é o que a gente vai fazer até o fim e até onde for necessário. Isso aí, quem tem fome tem pressa, não nos esqueçamos disso e façamos aquilo que nós podemos fazer também, enquanto cidadãos, cidadãs, sujeitos de direito, para que a fome possa desaparecer. Não é utopia, é o desejo de todos nós, né, que isso possa acontecer. Políticas públicas que precisam ser estabelecidas, consolidadas de maneira estratégica, foi o que o Kiko trouxe para nós, estratégia, uma visão de país para suplantar a fome. De maneira bem concreta, Carla, que políticas públicas nós podemos pensar de maneira mais imediata, a médio e longo prazo, para ir consolidando e também melhorando esse sistema de produção? Bom, primeiro de tudo é importante favorecer a agricultura familiar com crédito, né? Então, acabou de ser aprovada no Senado a Lei Assis Carvalho, que é, nesse sentido, um auxílio emergencial para que se possa produzir alimentos no Brasil. Já houve esse debate no Congresso Nacional e foi aprovada em unanimidade na Câmara e Senado, porém, Bolsonaro vetou a lei, né? Então, agora a gente tem esse outro desafio, que é de colocar a lei em prática, né? Que Bolsonaro não possa vetar essa lei agora, né? Então, isso é um dos pontos. A gente precisa favorecer os programas todos, né? Então, dentro de uma política da política de abastecimento, né? O PAA e o PENAI, né? Alimentação escolar, política de aquisição de alimentos que busca alimento produzido pela reforma agrária e alimentos orgânicos, ou seja, sem o uso dos agrotóxicos, né? Então, que as nossas crianças possam se alimentar, mas que possam também se alimentar com saúde, né? Então, acho que essas são as medidas imediatas, né? A médio prazo, a longo prazo, a gente precisa desenvolver um projeto popular, né? Que a gente possa envolver toda a sociedade na estratégia de construção, de reconstrução do Brasil, né? Acho que isso é uma questão importante, porque o povo brasileiro ele precisa comer imediatamente, ele precisa pensar como produzir o seu próprio alimento dentro do conceito da soberania alimentar, que é, então, a nossa capacidade de comer, ou seja, da gente ter acesso aos alimentos, mas da gente também produzir nosso próprio alimento. Então, nesse sentido, eu coloco aqui um desafio que é preciso pensar também nas cidades, como se alimentar de uma maneira menos degradante, de um alimento que venha de um lugar tão distante, né?
Então, pensar nisso. E é importante construir com a população um processo de reeducação alimentar, porque ao longo do desenvolvimento do agronegócio, como esse projeto hegemônico de produção no campo, também se desenvolveu a indústria de alimentos, que domestica paladares a partir do açúcar em excesso, do sal em excesso e da farinha branca em excesso. A população precisa passar a comer de uma maneira mais saudável, até para conseguir dar conta de resistir a essas doenças que prometem estar cada vez mais presentes no nosso cotidiano. Então, é muito importante que a gente busque se alimentar com alimentos mais naturais, provenientes da terra, né, que tenham menos essa influência, né, da mediação das grandes indústrias internacionais, inclusive, né? Então, abre todo um leque da necessidade de discussão com a população brasileira para reestrategiar o Brasil com os brasileiros, com os trabalhadores, e acho que é colocar isso, que o Brasil precisa desenvolver uma ampla discussão sobre o modelo de futuro que queremos, né, para os brasileiros, brasileiras, trabalhadores, a partir de um projeto que seja popular, onde o povo seja protagonista e que construa, a partir da sua realidade, né, a sua inserção dentro desse projeto, né? Não é um projeto construído de cima para baixo, mas um projeto construído com base popular. Essa é a necessidade que o Brasil tem nos dias de hoje. Olha aí, gente, pensando estratégias, políticas públicas, né, aquilo que é necessário para a gente suplantar a fome. A Carla insistiu aqui na participação popular, né, o povo junto. E como é que o povo pode participar desde agora, Kiko? Nós sabemos as políticas públicas, aquilo que depende das pessoas que foram eleitas, nem todas conseguem olhar e fazer por aquilo que é necessário, mas nós sabemos da força do povo também para conquistar, né? Então, como é que nós, povo, podemos colaborar nesse processo? Primeiro, votando melhor, né? Acho que esse é um primeiro ponto aí que talvez, espero que ano que vem a gente consiga resolver. Mas eu acho que é importante que a gente tenha um papel muito integrado como sociedade civil, né? O MST, a Ação da Cidadania, diversas outras entidades que já têm atuado de maneira muito forte. Eu sei que o MST faz isso muito bem, mas a Ação da Cidadania ao longo desses últimos anos, especialmente, tem atuado muito forte, junto com as nossas lideranças comunitárias, numa tentativa de conscientização cada vez maior em relação ao que está acontecendo com o país, né? O que foi feito, por que estamos aqui, e tentar, de alguma forma, instrumentalizar as nossas lideranças com material, conteúdo, informação, para que eles possam lutar pelos seus direitos. Então, um exemplo disso foi a Agenda Betinho, que a gente lançou no final do ano passado, que é um conjunto de 40 propostas de políticas públicas para a segurança alimentar a nível municipal, já com foco na eleição que ocorreu ano passado para prefeituras no Brasil todo. É um material riquíssimo que tem sido usado pelo Brasil inteiro por lideranças que a gente, da nossa rede e até de outras redes que têm nos pedido material e apoio para isso. A gente tem ajudado a formar lideranças de governos para a questão da segurança alimentar em cima do material da Agenda Betinho. Então, eu acho que tem um trabalho muito importante que a sociedade civil tem que fazer de apoiar o movimento popular, de instrumentalizar o movimento popular com informação, com conteúdo, com seus direitos, para que eles possam se organizar e lutar no sentido de brigar pelos seus direitos através de políticas públicas, conversando com os deputados, vereadores e senadores, para que a gente possa, de alguma forma, reverter esse retrocesso enorme que a gente teve ao longo desses últimos anos. Eu só queria dar um dado importante que eu esqueci de dar antes, mas que eu acho que demonstra muito claramente por que o trabalhador rural, o pequeno produtor, é tão importante para o país, para além da questão da produção do alimento, né? Se a gente olha a área ocupada pelo agronegócio no Brasil, o agronegócio ocupa 77% da área rural brasileira de produção de alimentos. Enquanto isso, o pequeno produtor ocupa aproximadamente 23%. Se você olhar para a empregabilidade, ou seja, é 3 vezes mais o agronegócio.
Em termos de emprego, o agronegócio emprega 5 milhões de pessoas e o pequeno produtor ocupa 10 milhões de pessoas, com 1/3 do território que o agronegócio tem. Então você mostra que, para além da questão da produção de alimentos, ainda tem a questão da empregabilidade no campo, que é um fator determinante para o que tem acontecido do aumento da fome no campo, porque as políticas públicas têm sido destruídas e essa população que vive da produção no campo, os pequenos produtores, estão sendo jogados na fome, apesar de produzirem alimentos, o que é absolutamente surreal. Então, como eu falei antes, é um projeto de país, é uma visão de olhar o Brasil como um todo, olhar o campo, olhar a produção brasileira, olhar a população e de diálogo com a sociedade civil, com o diálogo popular, que foi destruído nesse governo. Infelizmente, nós da sociedade civil e os atores populares não têm nenhum diálogo com esse governo, porque as portas foram fechadas desde o primeiro dia. Superação da fome. Precisamos sair desse paradoxo, né? Eu percebo da primeira à última fala de vocês essas contradições que nós temos aqui, que vão acentuando e criando ainda mais esse abismo. Nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a participação da Carla Bueno Chanin, ela que é engenheira agrônoma e também militante no setor de produção do Movimento Sem Terra, o Kiko Afonso, que é do Movimento, diretor executivo da Ação da Cidadania, Quem Tem Fome Tem Pressa. Muito bom ouvi-los e perceber que tem gente que luta para que a fome desapareça. E chegando então ao final do nosso programa, a nossa conclusão, os nossos apontamentos aqui a partir desta fala tão rica. Primeiro, que é preciso estratégia para a gente sair da fome. É a estratégia de uma visão de país que olhe para a fome. Pensar a fome não é somente pensar em algo assistencial, imediatista. Claro, quem tem fome tem pressa, precisa de comer, mas precisamos ter uma visão mais larga desse problema. E para isso precisamos de políticas públicas eficientes, com distribuição de terra, distribuição de trabalho, distribuição de renda e valorizando as pessoas que estão aí trabalhando. Precisamos romper com esses paradoxos do nosso país. E para encerrar o nosso ponto 3 de hoje, eu trouxe um trecho do poema Fome, do poeta nordestino Braulio Bessa. Claro que eu não terei a mesma entonação poética dele, mas quero compartilhar essas palavras que tocam o nosso coração. Do que é que a fome é feita, se não tem gosto nem cor, não cheira nem fede a nada, e o nada é seu sabor real? Qual o endereço dela, se ela tá lá na favela ou nas brenhas do sertão? É companheira da morte, mesmo assim não é mais forte que um pedaço de pão. Que rainha estranha é essa que só reina na miséria, que entra em milhões de lares, sem sorrir com a cara séria, que provoca dor e medo, e sem encostar um dedo, causa em nós tantas feridas, a maior ladra do mundo, que nesse exato segundo roubou mais algumas vidas. Obrigado pela sua companhia no nosso ponto 3 e até o nosso próximo encontro.